Olá, galera. Iremos apresentar para vocês agora a doença fibrose cística sobre um caso clínico. Os discentes do grupo são Bruno Alex, Eduardo Melo, Jackson Rocha, Juliana Silva e Juliane Kenny. Esse é o caso clínico que foi encaminhado para a gente e eu vou ler para vocês agora. JB é um menino de 2 anos de idade. Foi encaminhado à clínica pediátrica para avaliação de déficit de crescimento. Durante a lactância, JB teve cólica e diarreia que se resolveram quando uma fórmula elementar substituiu a fórmula padrão. À medida que os alimentos de mesa foram adicionados à sua dieta, ele desenvolveu fezes fétidas, contendo partículas de alimento não digeridas. Durante seu segundo ano, JB cresceu pouco, desenvolveu uma tosse crônica e teve repetidas infecções no trato respiratório superior. Ninguém mais na família tinha déficit de crescimento, distúrbios alimentares ou doença pulmonar. Ao exame físico, o peso e a altura de JB estavam no terceiro percentil e sua circunferência de cabeça no 10º percentil. Ele apresentava uma grave erupção por fraldas, ronco difuso e leve bacteamento digital. Todos os demais aspectos de seu exame físico estavam normais. Após breve discussão sobre algumas causas possíveis da doença de JB, o pediatra solicitou vários testes, incluindo o teste de concentração de cloreto no suor por iontoforese com policarpina. O nível de cloreto no suor era de 75 miligramas por mol por litro, um nível compatível com fibrose cística. Com base nesse resultado e no curso clínico, o pediatra diagnosticou a condição de JB como fibrose cística. JB e seus pais foram encaminhados para a clínica de fibrose cística para aconselhamento, teste de mutação e tratamento. Nota: JB nasceu em 2008, antes da implementação da triagem neonatal para a fibrose cística em seu estado. E agora nós vamos identificar a doença. A fibrose cística é uma doença genética autossômica recessiva. É caracterizada pelo aparecimento de secreções espessas e viscosas responsáveis por afetar inúmeros órgãos, principalmente os pulmões e o pâncreas. É causada por um defeito genético nos genes mediadores dessa função celular e a disfunção da proteína CFTR diminui a permeabilidade da membrana celular ao cloreto, e assim apresentando dificuldades no transporte e na secreção deste íon. E devido a isso, a essas dificuldades, a concentração de cloreto na membrana apical das células epiteliais se eleva. Pode passar. E os sintomas dessa doença é o baixo ganho pondérico, que é o retardo do crescimento, a desnutrição, a tosse persistente, a pneumonia ou a bronquite, diarreia crônica, né, que é com as fezes extremamente fétidas e gordurosas, cristais de sais visíveis na testa e suor salgado, ilio meconial, que é a obstrução intestinal, alcalose metabólica crônica, desidratação inexplicável, que é a síndrome da depilação de sal, a hipoalbuminemia e inchaço dos membros inferiores, a anemia icterícia neonatal precoce persistente, o prolapso retal, pólipos nasais, sinusite crônica e infecção e colonização pulmonar por bactérias típicas de fibrose cística, que são os Pseudomonas aeruginosa. Pode passar. A incidência na população. No mundo todo, a incidência da fibrose cística é tão alta quanto de 1 para 377 nas partes da Inglaterra e tão baixa quanto de 1 para 90 mil entre os povos asiáticos, em Havaí. Na Europa, a taxa da fibrose cística é de 1 para 2 mil e os nascimentos de 1 para 3 mil. Na África
meridional, a frequência de portador é entre 1 em 42, com a incidência de 1 em 7.056 nascimentos. A incidência na América Latina varia de 1 para 3.900 e de 1 para 8.500. As avaliações para o Médio Oriente estão entre de 1 para 2.560 e de 1 para 15.876. Na Índia, a predominância é feita ao redor de 1 para 40.000 ao 1 para 100.000 nascimentos. E no Japão, a incidência é calculada de 1 para 100.000 e de 1 para 350.000. Na Ásia, não tem quase nada de incidência e estima-se que quase toda a população, 70.000 da população sofre dessa doença. Pode passar. Bom, como já foi falado, a fibrose cística ela é autossômica recessiva e ela vai atingir meninos e meninas na mesma proporção. E para uma pessoa desenvolver a fibrose cística, ela tem que herdar um gene os dois genes alterados, tanto da mãe como do pai. E se a pessoa herdar um gene normal de um pai e o gene alterado da mãe, ela não vai desenvolver a doença, ela vai ser apenas portadora. E aí, se ela herdar os dois genes normais, né, ela não vai desenvolver a doença, ela não vai ser afetada. Pode passar. Bom, galera, irei apresentar para vocês agora o heredograma da doença. Como já sabemos, a fibrose cística é uma doença com herança monogênica autossômica recessiva e, além dessa perspectiva, é uma doença hereditária, que surge igualmente em homens e mulheres, com uma tendência de pular gerações, como o que vemos nesse heredograma. O menino, que no heredograma está representado pelo número 12, é o portador da doença, e cada um de seus pais tem um gene defeituoso, a qual transferiu para ele. Porém, a doença não é expressa nos pais e em mais ninguém da família. Contudo, ela é uma doença hereditária e acontece em grande maioria nos descendentes de parentes próximos. Nesse caso, o heredograma apresenta que o seu bisavô era portador da doença, representado pelo número 1, e sua avó era normal, que é o número 2. Então, o bisavô é Fzinho e a bisavó é Fzão. E os seus 3 filhos, normais, serão Fzão, por herdar um F da mãe e um Fzinho do pai. O número 3 e 4 representa a avó e o avô da criança de origem paterna, que são Fzão- e Fzão. Isso porque seu filho, que é o número 9, pai da criança portadora, irá transferir o gene Fzinho para ele. O número 8 é a tia da criança e será Fzão-. O número 6 e 7 representa o avô e a avó de origem materna, respectivamente, e são representados por Fzão e Fzão-, pelos mesmos motivos citados anteriormente. O número 11 é o tio e será representado por Fzão-. O pai, 9, e a mãe, 10, portanto, tem o gene defeituoso e irá passar para o seu filho. O pai e a mãe podem ser descendentes de parentes próximos, e por essa razão surgiu a doença na criança. Então, no diagnóstico da doença, podemos utilizar a triagem para recém-nascidos, como exemplo, o teste do pezinho, né, que é feito quando a criança, assim que a criança nasce, com poucos dias de vida. Também pode ser sugerido por resultado de triagem pré-natal positivo, histórico familiar ou apresentação sintomática. Confirmado por teste de suor, que mostra cloreto elevado no suor em 2 ocasiões, a identificação de 2 mutações causadoras da fibrose cística, uma em cada cromossomo, é consistente com o diagnóstico.
e raramente pode ser confirmado em casos atípicos pela demonstração de anormalidades no transporte de íons pelo epitélio nasal ou medicações da corrente do intestino anormal. A maioria dos casos de fibrose cística é inicialmente identificada por triagem neonatal, mas até 10% só são diagnosticadas na adolescência ou no início da idade adulta. Apesar dos avanços nos exames genéticos, o teste de cloreto no suor continua sendo padrão para confirmar o diagnóstico de fibrose cística, na maioria dos casos, por causa de sua sensibilidade e especificidade, simplicidade e disponibilidade. Então, eu trouxe aí duas representações. Temos o teste do suor para diagnóstico de fibrose cística e o teste do pezinho. Então, no tratamento da doença. Por enquanto, a fibrose cística ela não tem cura, mas é possível minorar as complicações provocadas pela doença. Para melhorar a absorção dos nutrientes, a criança deve ter uma dieta rica em calorias e sem restrição de gorduras, complementada pelo uso de vitaminas e de enzimas digestivas. Já para evitar problemas pulmonares, costumam ser prescritas inalações diárias com medicamentos próprios para ajudar a fluidificar a secreção e facilitar sua eliminação, assim como a fisioterapia respiratória e hidratação abundante. Nesse grupo de pessoas, também tem recomendação de receber a vacina contra a gripe e a vacina contra a pneumococo, um dos principais agentes bacterianos envolvidos com as pneumonias mais severas. Quando as infecções se instalam, porém, os antibióticos são inevitáveis. Por se tratar de uma doença genética, não há como evitar a fibrose cística. Hoje em dia, porém, os testes genéticos podem predizer com boa margem de segurança a chance de um casal ter filhos com distúrbios dessa natureza. Tais exames não prescindem de prescrições médicas e devem ser realizados dentro de um contexto de aconselhamento genético, na hora de decidir um planejamento familiar, jamais durante a gravidez. Vale sublinhar. Então, aí eu trouxe para retratar, né, o que foi dito anteriormente, temos essa imagem dessa criança utilizando a inalação para ajudar a fluidificar a secreção. Então é isso e muito obrigada.